Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Felipe Luna. Muito boa noite pra você. Talvez não seja uma boa noite pro torcedor do esporte. Talvez não, não é, né, cara? Porque eu não vou dizer que essa foi a pior partida do esporte do ano, mas sem sombra de dúvidas, cara. Foi uma das piores partidas do ano que o esporte ele fez. Porque foi um jogo horroroso, cara. Horroroso, assim, sabe? Não tem ninguém que você olhe e fale, esse cara se salva aqui. Ninguém, cara, ninguém. Já vai comentando aí. Você acha que alguém do esporte se salvou desse jogo? Você acha que alguém se salvou? Comenta aí, eu quero saber tua opinião logo de cara. Vamos falar sobre essa derrota do esporte, cara. Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, né? Cada vez mais sacramentando o rebaixamento do esporte, né? E a gente esperava que fosse um jogo realmente ruim. Eu esperava que fosse um jogo ruim. Por quê? Porque são duas equipes que estão muito mal, né? E estão desesperadas. Né? Tem o Sport que vinha de uma vitória em cima do Corinthians e queria meio que embalar, né? Porque aí se vencesse a partida, iria para 7 pontos em 3 partidas, algo que não aconteceu ainda nesse campeonato. Seria 2 vitórias consecutivas, também não aconteceu nesse campeonato. E no caso do Fortaleza, cara, era o desespero de aí precisa ganhar para começar agora a encostar nos adversários de cima, né? O Fortaleza que começou essa rodada com 18 pontos e foi para 21 pontos agora, né? Mas era um jogo que eu sabia que ia ser ruim pelo contexto, por duas equipes que estão meio que desesperadas, né? E isso se refletiu no meio campo quando começa a partida. Cara, um jogo muito feio, muito feio. O Sport sentiu muito, muito a falta do Zé Roberto, do Zé Roberto não, do Zé Lucas. Isso porque o Zé Lucas, ele é um jogador que ele sempre foi muito bom defensivamente, organizando o meio campo, mas ele está conseguindo desenvolver uma outra expertise que é mérito do Daniel, inclusive, que é trabalhar a parte ofensiva, né? Quando ele tem a bola, ele buscar o jogo ofensivo. Quando ele tinha a bola em alguns meses atrás, ele era um jogador que ele buscava distribuir o jogo ali naquele setor de meio campo. Agora não, agora ele consegue conduzir a bola, buscar criar jogadas, finaliza, tenta criar assistências, ainda está longe de ser o ideal, mas assim, é um jogador que tem essa característica que o Sport não tem nenhum volante com essa característica. Nenhum volante com essa característica, cara. E o Sport sentiu a falta desse jogador. Então ficou um jogo feio no meu campo ali. O Fortaleza com o Lucas Sacha muito bem, retendo ali o time do Sport, enquanto o Sport também retia muito bem o Fortaleza. A diferença é que o Fortaleza entrou para esse jogo, na minha visão, com o espírito de clássico. O Davidson catimbando o jogo todo, sabe? O jogo pegado no meio-campo. O Palermo, que é o técnico do Fortaleza, gritava demais no banco de reservas. Eu acho que mentalmente os caras estavam mais preparados, o Fortaleza, e mérito do Fortaleza, estava mais preparado para um clássico do que o Sport, sabe? E aí, quando você tem um jogo muito, muito truncado no meio-campo, cara, e assim, eu vou falar de jogadores que não funcionaram, porque não funcionou ninguém, tá? Mas assim, você consegue se sobressair numa jogada individual. Que o Sport não teve nenhum jogador que fizesse isso hoje. E justamente o Fortaleza teve o Lucas Sacha, né? O Sacha, o volante Sacha, que ele conseguiu uma boa jogada. Ele recebe a bola na entrada da área do lado esquerdo do goleiro do Sport, do lado direito de ataque do Fortaleza. Ele pedala, corta e bate, né? Tirando do goleiro Gabriel, sem chance do goleiro Gabriel defender essa bola, fazendo 1-0 e dando números finais à partida já no primeiro tempo, tá? Então foi uma jogada individual que o Sport precisava e não teve. Depois disso, o Sport cria no segundo tempo algumas possibilidades. Ele tem até uns 10, 12 minutos ali de pressão com o time, mas ele não conseguia concretizar essa pressão no gol. Então, por mais que levasse perigo para o goleiro do Fortaleza, mas a bola não ia no gol. Sabe? Teve um cruzamento, por exemplo, que o Derek chega atrasado, que se ele chega na hora certa ali, ele vai de peixinho, ele dava no contrapé do goleiro do Fortaleza, assim. O João Ricardo eliminava qualquer possibilidade ali dele defender. O Sport sairia pelo menos com empate se tivesse mantido esse resultado, obviamente. Mas, cara, foi um jogo muito ruim. Um jogo muito ruim do Lucas Lima. Um jogo horroroso do Léo Pereira, sabe? O Daniel, e aí eu quero falar também do Daniel, porque a gente elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar. Eu acho que ele demora demais nas substituições. Acho não, ele demorou demais. Não, teve um certo momento da partida, eu acho que até anotei no meu Twitter. Talvez o vídeo dê uma travadinha aqui. Vou tentar colocar aqui o vento aqui para poder não travar. Mas assim, acho que mais ou menos ali 10, 15 minutos já era óbvio que os dois estavam muito mal, né? O Lucas Lima e o Léo Pereira.
E o Daniel precisava mexer. Ele demorou ainda para mexer. Quando ele mexeu, ele não tirou o Lucas Lima. Ele tira o Pedro Augusto. Não, Pedro Augusto? Não, ele tira o Léo Pereira, né, coloca o Barleta, que também entrou e não fez nada. E ele tira Aí sim, acho que ele tira o Pedro Augusto e coloca o Johan para jogar. Sabe? Ele mantém o Lucas Lima. Né? E o Johan meio que fica fazendo uma troca com o Lucas Lima ali na volância do Sport, sabe? E, cara, ele até tenta uma finalização logo quando entra o Johan, acaba dominando, ele não domina, ele atrasa um pouco, não consegue finalizar a tempo, né? Aí a marcação já chegou em cima. Mas o jogo horroroso, cara. Horroroso, sabe? O Daniel demorou muito para mexer, o Lucas Lima demorou muito para sair. Eu acho que, inclusive, naquele momento de pressão que o Sport teve com o Derek ali, acho que com as 2 jogadas do Derek, se o Sport mexe ali, talvez tivesse conseguido o gol do empate. Óbvio, tô no si aqui, né, gente? Não tem como afirmar nada. Mas a verdade é que merecia a saída do Lucas Lima para a entrada de outro jogador. Ele manteve o Lucas Lima. E o Sport perde para o Fortaleza mais uma vez, tá? Como é soberano o Fortaleza jogando contra o Sport na sua casa. Sabe assim, até quando... Eu até falei no Cast FC, participei do pré-jogo lá, que dos últimos anos era o jogo que tinha mais possibilidade do Sport conseguir uma vitória. Pelo momento ruim que o Fortaleza vive, pelo momento horroroso que esse time vive dentro da competição, vice-lanterna, buscando aí seu lugar ao sol, né? Buscando aí tentar livrar esse rebaixamento, mas o Sport não soube aproveitar nem isso. O Sport entrou com o espírito de um jogo que o que acontecer é lucro. Como se o Sport tivesse no G10, sabe? Assim, 10º lugar, 9º lugar, perder esse jogo aí, dane-se. Vamos para outro depois e tá tudo certo, sabe? E assim, não é assim, cara. Na situação que o Sport tá, o Sport deveria ter encarado esse jogo, pelo menos eu tô falando da postura dos jogadores em campo. Não tô dizendo que os caras não queriam ter essa postura ou não mentalmente se prepararam para essa postura, mas assim, no campo não teve essa postura. Essa é a verdade, não teve essa postura. Fala também aqui do Rafael Thierry, que se machucou de novo, sabe, o capitão do Sport. E aquilo que eu falei, cara, assim, eu não vou julgar a lesão, porque lesão não tem como controlar. Mas é um jogador que não dá para contar, irmão. Ele sai, acho que ainda sai no final do primeiro tempo e no segundo tempo. Não dá para contar com o Rafael Thierry. Então, assim, foi uma renovação precipitada. Precipitada. Sabe? Coincidências ou não, depois que renovou, eu tô falando, é coincidência, tá? Porque o cara não vai se lesionar de propósito. Obviamente. Mas depois que ele renovou, ele já se machucou 2 vezes, sabe assim? Então, cara, não dá para contar. Eu adoro o Rafael, assim, como torcedor. Eu adoro o Rafael. Acho um jogador que tem uma identificação bacana com o esporte, sabe? É um jogador que, quando ele tá bem fisicamente, ele ajuda, mas quando que ele tá bem? Ultimamente ele tá ficando mais tempo aí, eu não tô afirmando isso porque eu não tenho como saber os números aqui. Mas assim, ele tá ficando num nível muito alto parado, sabe? Muito tempo parado por conta das lesões, cara. Então assim, não dá para contar, irmão. Não dá, o Sport nem que desmamar. O Sport precisa encontrar um outro zagueiro tão bom contra o Rafael. Dá para encontrar no mercado. Né? Às vezes o jogador não dá certo num time, dá no outro. O Fábio Alemão, por exemplo, que não deu certo no Sport, joga muito no CRB. Sabe? Então, assim, às vezes o cara não dá certo num time, vai para outro e dá certo. Então, assim, o Sport tem que buscar, cara. Não dá para contar com um cara que é um cara muito gente boa, é um bom jogador, mas que se lesiona bastante. Não é culpa dele. Mas não dá para contar com esse jogador. Esse é um fato. Mais uma derrota patética, vergonhosa esse jogo do Sport, que é um negócio pra gente esquecer realmente que isso aconteceu, tá? Amanhã eu vou falar um pouco mais, inclusive, sobre essa lesão do Rafael e vamos conversar um pouquinho sobre como vai ser o futuro desse cara no Sport, né? Infelizmente é complicado. Comenta aqui o que, é que você achou, concorda, discorda do que eu falei. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.